Salve, salve, pessoal! Sou o professor Revanilson, do canal Matemática Tamo Junto. E o vídeo de hoje, traz um conteúdo de matemática bem interessante. No caso, a nossa segunda aula de racionalização de denominadores. Um pouquinho diferente daquela outra aula, da primeira aula que a gente teve sobre racionalização de denominadores. Hoje é um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais cheio de detalhes, tá ok? Então, vamos aqui, nosso conteúdo, racionalização de denominadores. E aí, como nosso primeiro exemplo, pessoal, eu trago aí, por exemplo, 4 dividido por raiz de 5 menos 2. Na anterior, a gente viu que a gente iria multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo único número irracional que tinha no item. Né? Então, por exemplo, se no denominador tinha somente a raiz quadrada de 5, eu iria multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz quadrada de 5. Né? Então, era mais simples. Nesse caso aqui, eu vou ter que multiplicar sim, mas eu vou ter que multiplicar pelo conjugado do denominador. Como assim, Revanilson? Quem é o denominador aqui, gente? O denominador aqui a gente sabe que é raiz de 5 menos 2, certo? Então, o conjugado de raiz de 5 menos 2, tá certo? Eu não vou multiplicar somente pela raiz de 5, eu vou multiplicar pelo conjugado da raiz de 5 menos 2. O que é esse conjugado, Revanilson? Traduza para a gente. Esse conjugado, pessoal, é exatamente o inverso. Por exemplo, está assim, ó. Está escrito raiz de 5 menos 2. Você vai multiplicar, gente, pelo conjugado, eu apenas repetir aí. Você vai multiplicar pelo conjugado, que é exatamente essa subtração aqui, mas você vai escrever com o sinal invertido, tanto no numerador quanto no denominador. Certo? Então, aqui você vai multiplicar, tá certo? Eu repeti o item aqui, você vai multiplicar pelo conjugado de raiz de 5 menos 2, que vai ser o quê? Raiz de 5 mais 2, raiz de 5 mais 2. Então, tanto o numerador quanto o denominador você irá multiplicar pelo mesmo número, pelo mesmo valor, tá certo? É exatamente esse valor que está aqui dentro do parêntese. Então, você vai fazer essa multiplicação aqui, tá certo? Então, você vai multiplicar, olha só, 4 vezes raiz de 5, depois 4 vezes mais 2. No denominador, você vai multiplicar raiz de 5 vezes raiz de 5, depois raiz de 5 vezes mais 2. Depois, vou até aqui, trocar a cor da caneta, depois você vai multiplicar menos 2 vezes raiz de 5 e menos 2 vezes mais 2. Tá ok? Então, vai ser essas multiplicações aí que você vai ter que fazer agora. Fazendo essas multiplicações, você vai obter o quê? Vamos lá. Quando você multiplica 4 vezes raiz de 5, 4 vezes raiz de 5 vai dar exatamente 4 raiz de 5. Quando você multiplica 4 vezes mais 2, você vai obter exatamente 8. 4 vezes 2, 8. Ok? No denominador, você tem raiz de 5 vezes raiz de 5, você vai obter raiz de 25. 5 vezes 5, 25. Aí você tem agora raiz de 5 vezes mais 2, você vai obter mais 2 raiz de 5. Pronto, foi o primeiro número. Agora com o segundo número. Menos 2 vezes raiz de 5 vai dar exatamente menos 2 raiz de 5. Você viu que o sinal inverteu, devido ao jogo de sinais lá com os números da multiplicação. Por último, você tem menos 2 vezes mais 2. Você vai obter menos 4. Faz o jogo de sinais lá. Menos vezes mais, menos aqui. Observe, gente, que você tem aqui agora um número, no caso aqui o mais 2 raiz de 5, menos 2 raiz de 5. São opostos. E o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia simplesmente eliminar, cortar esses dois números aí, certo? Na sequência, você vai ter o quê? Você vai repetir o numerador, essa parte de cima aqui, vai repetir aqui. E você tem agora, qual é a raiz quadrada de 25? 5. E o menos 4, eu repito aqui
no denominador também, certo? E agora eu finalizo. Como é que eu vou finalizar? Né? Igual a, eu repito aqui, ó, 4 raiz de 5 mais 8, e aí você tem 5 menos 4 igual a 1, ok? Se você pegar todo esse valor aqui, 4 raiz de 5 mais 8, e dividir por 1, vai dar exatamente 4 raiz de 5 mais 8. Mas aí, não dá para fazer mais nada, não dá para somar 4 mais 8, não, de forma alguma. Você poderia fazer alguma coisa se fosse uma multiplicação, certo? Que você iria fazer no caso que foi feito aqui no início, né? Mas não é o caso, e então aqui você tem simplesmente uma adição, então aqui você já finalizou o seu cálculo, aí já é, no caso, a sua resposta, ok? Pronto, gente, esse segundo exemplo aqui, né, sobre racionalização de denominadores, você tem que, como denominador aqui, você observa exatamente o 3 menos raiz de 5, né, como denominador. Então, essa multiplicação aqui, você vai fazer exatamente ela pelo conjugado desse denominador aqui. Qual é esse conjugado? Quem é o conjugado? É exatamente você escrever esta subtração aqui, mas em vez de você escrever um sinal negativo, você vai escrever o sinal inverso, você vai escrever um sinal positivo, né? Então, eu vou repetir aqui o item e vou multiplicar pelo conjugado de somente esse número aqui, ó. Certo? Eu vou escrever o conjugado somente desse número aqui, ó. O numerador agora não tem nada a ver. Então, eu vou escrever ele tanto em cima quanto embaixo, ou seja, tanto no numerador quanto no denominador, certo? E aí eu vou fazer as multiplicações. Fazendo essas multiplicações, pessoal, quais são elas? Eu vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. Agora eu venho para o outro número. Raiz de 5 vezes 3, 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, vai dar exatamente raiz de 25. Ou você poderia também escrever raiz de 5 ao quadrado, né? Mas assim fica mais simples para você compreender. Nos denominadores aqui, você vai multiplicar do mesmo jeito, tá certo? Então, você vai multiplicar aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 3 vezes raiz de 5, 3 raiz de 5. Menos raiz de 5 vezes 3, né? Então, aqui, menos 3 raiz de 5. E menos raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar exatamente menos raiz de 25, ok? O que você vai fazer agora? Aqui você também vai poder cortar, tá certo? Exatamente como você fez como a gente fez no item anterior. Então vai ficar mais ou menos assim, olha só. Aqui você pode eliminar, vou mudar aqui a cor da caneta. Aqui você pode eliminar tanto este número aqui quanto este número aqui, certo? Então é como se eu tivesse aqui esse dinheiro aqui, eu tenho mais 3 raiz de 5 e estava devendo exatamente igual a mesma quantidade, então eu vou ficar sem nada, né? Então eu posso simplesmente eliminar, ok? Então aqui, olha só, e aqui em cima, gente, no numerador, certo? Tanto esse número aqui quanto esse número aqui, eles são semelhantes, porque ele tem o mesmo radical, né? Ele tem a mesma raiz aqui, olha só. Então, eu posso somar eles dois. Então, vai ficar assim, ó, 6, né? Eu repito aqui. E aí, 2 mais 3, 5. Repito a raiz de 5. E qual é a raiz de 25? 5, certo? E aqui, como eu já cortei esses dois números aqui, o que eu vou fazer? Vai ficar simplesmente 9, repito 9 aqui, menos, né? Repito o sinal de menos, e aí você tem, qual é a raiz quadrada de 25? 5, certo? Na sequência, você vai ter o quê? 6 mais 5 vai dar exatamente 11, certo? E aí, mais a raiz mais 5 raiz quadrada de 5. Você repete, né? Porque não tem o que você fazer com esse valor. Então, você repete. E aí, você tem, logo no denominador, você tem 9 menos 5 exatamente igual a 4. Aqui, pessoal, já é o resultado final. Não dá mais para você fazer nada aqui com esses valores. Então, você conclui a sua resposta exatamente com esta fração aí, ok?
Então anota esse exemplo aí no seu caderno para ficar mais fácil para você compreender. Anote, faça observações que eu falei também, tá bem? Então, gente, obrigado por assistir a aula. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se aí no canal, tá certo? E até uma próxima aula, ok? Tchau, tchau.